Sexta-feira, dia 11 de julho. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro com a palavra de Jesus no Santo Evangelho. Que a força do Espírito Santo nos sustente em todos os desafios da vida. Hoje Jesus muda o tom das suas instruções aos discípulos. Se ontem falava de confiança e gratuidade, hoje fala de perseguição e sofrimento. Jesus não esconde a verdade. Seguir seus passos pode custar caro. Haverá tribunais, açoites, governadores hostis. Até mesmo as famílias podem se dividir por causa da fé. É uma das passagens mais duras de todo o Evangelho. Mas entre os avisos sobre perseguição, Jesus oferece algo precioso: a promessa de que o Espírito do Pai falará através deles, que não estarão sozinhos na hora da prova, que a perseverança será recompensada. É uma passagem que nos confronta com a realidade de que a vida cristã autêntica nem sempre é bem recebida pelo mundo, que existem valores do reino que entram em conflito com os valores da sociedade, que há momentos em que seguir Jesus exige coragem. Hoje ouviremos o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 23, uma palavra sobre os custos do discipulado e as promessas divinas para quem persevera. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Jesus não romantiza o discipulado. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. É uma imagem dura, mas realista. Seguir Jesus pode custar caro, e ele não esconde isso dos seus discípulos. Vivemos numa época que gosta de promessas fáceis. Aceite Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos. Mas Jesus ensina diferente. Ele avisa que haverá perseguição, conflitos, até divisão nas famílias. A vida cristã autêntica nem sempre é bem recebida pelo mundo. E que mundo é este? Um mundo que se ofende com quase tudo, exceto com o pecado. Que chama bem de mal e mal de bem. Que exalta a aparência e rejeita a essência. Que celebra o erro e ridiculariza a fé. É nesse contexto que somos chamados a ser luz. Não luz que agrada aos olhos, mas luz que incomoda a escuridão. Por isso, o verdadeiro discípulo precisa se preparar para o confronto. Não o confronto das armas, mas da coerência. Não é necessário levantar a voz, basta não se calar. Basta viver com integridade. Basta permanecer firme quando todos escolhem a omissão. Mas sejamos honestos. Quantas vezes nos escondemos? Quantas vezes moldamos nossa fé para caber nas expectativas dos outros? Quantas vezes deixamos de testemunhar por medo de parecer fanáticos? Há um tipo de perseguição que não aparece nas manchetes. É o olhar atravessado quando você diz que acredita em Deus. É o deboche no trabalho porque você prefere ser honesto. É o convite recusado porque você não vive no padrão da liberdade moderna. Jesus oferece sabedoria prática. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Saber quando falar e quando calar.
quando enfrentar e quando recuar, mas sempre mantendo a integridade. Prudência não é covardia, é estratégia. Simplicidade não é ingenuidade, é pureza de coração. E então vem a promessa mais preciosa: o Espírito do vosso Pai falará através de vós. Não estaremos sozinhos na hora da prova. Quando nossa fé for questionada, quando os nossos valores forem ridicularizados, o Espírito Santo nos dará as palavras certas. Jesus já nos alertou: vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas logo depois nos consola: quem perseverar até o fim, esse será salvo. A fidelidade custa, exige renúncias, firmeza e coragem, mas ela também nos guarda, nos sustenta e nos conduz à salvação. Hoje a pressão pode não vir de tribunais ou açoites, mas de formas mais sutis. O constrangimento social, a exclusão dos grupos, o rótulo de antiquado ou intolerante, porque há valores do reino que entram em conflito direto com os valores dessa geração. Quando você escolhe a honestidade numa cultura da mentira, quando você valoriza a fidelidade numa cultura da libertinagem, quando você defende a vida numa cultura da morte, quando você vive a pureza numa cultura da sensualidade, você está nadando contra a corrente. E isso incomoda. Sua vida se torna um questionamento silencioso da vida dos outros. Sua integridade expõe a falta de integridade ao redor. Sua fé denuncia a falta de fé. Por isso serão odiados por causa do meu nome. Mas não desista, não desanime, não molde sua fé para caber na moda. Seja prudente na forma, mas firme no conteúdo. Seja respeitoso na abordagem, mas inflexível nos princípios. O cristianismo não é um seguro contra problemas, é uma força para enfrentá-los. Não é uma promessa de aceitação social, é uma promessa de transformação pessoal. Não é ausência de perseguição, é presença de Deus na perseguição. Hoje, talvez o mundo não te entenda, talvez homem da sua fé, da sua escolha por Deus, da sua decisão de caminhar contra a maré. Lembre-se, quem permanece com Cristo até o fim, jamais se perderá. Persevere até o fim, não por teimosia, mas por convicção. Não por orgulho, mas por amor. Porque quem permanece fiel, mesmo custando caro, esse será salvo. Vamos então nos colocar diante daquele que nos prepara para as lutas dessa geração, pedindo sabedoria para enfrentar a pressão social e força para permanecer íntegros. Oremos. Senhor Jesus, obrigado por não nos iludir com promessas falsas, mas nos preparar para a realidade da vida cristã. Obrigado porque nos avisas que seguir-te pode custar caro, mas prometes estar conosco na hora da prova. Dá-nos sabedoria para ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ensina-nos quando falar e quando calar, quando enfrentar e quando recuar, sempre mantendo a fidelidade a Ti. Quando enfrentarmos pressões por causa da nossa fé, lembra-nos de que o Espírito do Pai falará através de nós, que não estamos sozinhos nas lutas, que Tua força nos sustenta nos momentos difíceis. Se nossa fidelidade a Ti criar tensões na família ou no trabalho, dá-nos sabedoria para lidar com isso sem perder o amor. Ajuda-nos a ser firmes nos princípios sem ser duros no coração. Quando formos tentados a desistir, lembra-nos da promessa: quem perseverar até o fim será salvo. Que essa esperança nos sustente nas horas de dificuldade. Fortaleça-nos para nadar contra a corrente quando necessário, para defender nossos valores, mesmo que custe caro, para permanecer fiéis, mesmo quando somos incompreendidos. Que nossa vida seja testemunho corajoso do Teu amor, mesmo enfrentando oposição, e que nossa perseverança seja a prova de que vale a pena seguir-te até o fim. Amém. Que o Senhor Jesus, que nos preparou para as lutas da vida cristã, te dê coragem para enfrentar toda pressão e perseguição. Que Ele te conceda sabedoria para ser prudente como a serpente e simples como a pomba. Que o Espírito Santo fale através de ti nos momentos difíceis e que Maria, que perseverou até o pé da cruz,
interceda por ti. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, Jesus nos prepara hoje para a realidade de que seguir seus passos pode custar caro, mas promete estar conosco na hora da prova. Se essa reflexão tocou o seu coração, se você quer ter coragem para perseverar até o fim, deixe nos comentários: Senhor, dá-me força para perseverar. Deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma reflexão e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de força para enfrentar as pressões da vida. Que Deus te abençoe o seu dia, que a força do Espírito te sustente em todos os desafios e até o nosso próximo encontro, se Deus permitir. Cristo é tudo. Fora dele, nada.